Então é a identidade do DJC, porque o carisma do DJC está dentro da identidade do DJC. A identidade é a nossa personalidade. O modo como somos, existimos e agimos na igreja e na sociedade. Por exemplo, você tem uma identidade, uma RG. No dedo da sua mão tem aí uma impressão digital, não é? Tem uma digital irrepetível. O sinal que Deus colocou em você. Que você é um ser único, irrepetível. Então, identidade tem a ver com essência, com individualidade. Não é com individualismo, mas com individualidade, com subjetividade, com personalidade. Então, a nossa identidade é tudo isso. É a nossa personalidade. É a nossa individualidade. O modo como somos, existimos e agimos na igreja e na sociedade. Então, da mesma forma como você é um ser único, irrepetível e possui uma dignidade própria, então o DJC também tem uma identidade. Ele é algo único no seio da igreja. Ele tem uma tal que só ele tem e mais ninguém. E assim também todos os outros movimentos, congregações e obras da nossa igreja. Então a nossa identidade tem a ver com a nossa história, porque você é a sua história. Você é o que é hoje, o que vem sendo desde quando Deus começou a pensar com você com amor. Você ainda nem tinha sido gerado no ventre da sua mãe e já era uma ideia, era um projeto de Deus. E Deus já pensava em você, já era um projeto único. Então você é a sua história desde quando foi gerado no ventre da sua mãe. Mas na verdade, desde quando antes, você já era um projeto antes de ser gerado na sua mãe. Então você é a sua história que vem lá de Deus, como projeto de Deus. Depois Deus lhe concebeu no ventre da sua mãe com a participação dos seus pais. Então, se isso acontece com cada individual, acontece também com o DJC. O DJC tem uma identidade. Essa identidade foi gerada em Deus e depois foi criando forma no tempo e no espaço, na história. E tudo isso é o DJC. Então, por acaso, tudo nasceu de um projeto de Deus, de um chamado de Deus, de uma vocação. E foi sendo discernido, vivenciado e estruturado no decorrer da caminhada. Então, falar de identidade do DJC, ter tudo isso em mente, é considerar toda esta realidade. Identidade que tem a ver com a nossa história, com a nossa essência. O modo como somos na igreja e na sociedade. Mas uma história que vem lá de um projeto de Deus. Da mesma forma como Deus projeta uma criatura humana, da mesma forma como Deus lhe projetou, você ainda não tinha sido tecido, gerado no seio da sua mãe. E Deus já te conhecia, porque você já era um projeto na mente dele, no coração dele. Assim também aconteceu com Deus. Por isso que é uma obra de Deus. Com a nossa participação. Mas o projeto é dele. O chamado é dele. Então, identidade tem a ver com tudo isso. E dentro dessa história, deste projeto que vem de Deus, cada vez que este projeto foi ganhando forma, foi criando feição no tempo e no espaço, foi quando Deus me deu a inspiração inicial fundante. Quando, Padre Marcos? Não sei bem.
lembro que já lá em Pacuti Deus já me dava esta inspiração. Lembro-me que quando eu comecei a servir na igreja, lá em Pacuti, já existia esta inspiração. É o que eu chamo de inspiração inicial fundante. Tempo. Foi um dia, mas eu não lembro bem qual foi o dia, porque não foi assim só um momento, foram vários. A inspiração foi nascendo. Né? Aquela Deus nos chamando para ser católico verdadeiro, que pudesse formar outros católicos, era a primeira inspiração. Que depois foi se tornando mais clara, mais nítida, quando eu comecei a rezar com João 15. Então, essa inspiração inicial fundante se fundamentou na palavra de Deus em João 15. Inspiração mais profunda ainda. Então, João 15 é o evangelho da nossa inspiração inicial fundante. Sobretudo o versículo 8. Todo o capítulo 15 tem a ver com esta grande inspiração que Deus foi colocando no nosso coração. Confirmando. E daí foi sendo gestado o DJC ao longo do tempo. João capítulo 15, sobretudo o versículo 8. Meu Pai é glorificado quando vocês são meus discípulos e muitos frutos. Então este versículo é a nossa inspiração inicial fundante. Deus foi falando, Deus foi inspirando, e a meditação deste evangelho enraizou. É isto mesmo. É isto que Deus quer. É isto que Jesus quer. Meu Pai é glorificado quando vocês são meus discípulos e produzem muitos frutos. Por isso que no nosso logotipo tem João 15 lá no cantinho. O evangelho da nossa inspiração inicial fundante. E essa inspiração inicial fundante foi se tornando cada vez mais um chamado, uma vocação. Vocação esta que foi ficando cada vez mais clara, mais nítida. Deus foi colocando esta certeza dentro de nós. O chamado de Deus para nós, que já está presente na inspiração inicial fundante, em João 15, versículo 8, vai se tornando cada vez mais claro. O chamado de Deus para nós, a nossa grande vocação, a nossa altíssima vocação como DJC, é ser e fazer discípulos missionários no caminho da palavra de Deus. Mas depois Deus foi clareando cada vez mais. Discipulado não é só conteúdo. É conteúdo também. O nosso conteúdo é a palavra de Deus. É o próprio Jesus, que é o grande revelador do Pai. É a plenitude da revelação. Mas não é só conteúdo, é caminho de Jesus. É método. Para nós, o método é tão importante como o conteúdo. Porque Jesus, que é o conteúdo, é o caminho que conduz para a verdade e para a vida. Por isso que Deus foi nos dando esse entendimento, a partir da inspiração, da nossa vocação, grande chamado que Ele nos fez, para ser e fazer discípulos missionários no caminho da palavra de Deus. Aí Ele foi nos dando também um objetivo geral metodológico. Ou seja, dizendo como almejar para ser e fazer discípulos. Este objetivo geral metodológico vai ser detalhado, vai ser explicitado lá no MEAD. O MEAD é o nosso método. O caminho é muito importante no discipulado de Jesus Cristo. Então, nosso objetivo geral metodológico é reavivar e desenvolver integralmente a vida cristã batismal na perspectiva do seguimento de Jesus Cristo.
Então nós temos uma identidade que tem a ver com a nossa essência, o modo como somos, nos manifestamos, existimos e agimos na igreja e na sociedade. Essa identidade vai se tornando cada vez mais clara na inspiração inicial fundante, nossa altíssima vocação de ser e fazer discípulos, missionários, no caminho da palavra de Deus, e também no objetivo geral metodológico, reavivar e desenvolver integralmente a vida cristã batismal no segmento de Jesus. Deus mesmo foi nos inspirando o caminho. Este objetivo geral metodológico, ele é a base do nosso MEAD, o nosso método de evangelização e acompanhamento de discípulos. Por que está aqui na identidade? Porque este método, o MEAD é fundamental, é constitutivo da nossa identidade. E o objetivo geral metodológico já aponta para tudo isso. E então, dentro dessa identidade, Deus nos deu um carisma próprio. O carisma tem a ver com o modo como existimos e servimos na igreja. O carisma explicita a nossa identidade, nossa vocação. O carisma é o modo como nós somos na igreja e servimos na igreja. Com a nossa identidade própria enquanto discipulado de Jesus Cristo. Tem os carismas individuais. Deus dá para alguns o carisma de cura, então a pessoa vai servir a igreja no ministério de cura. Deus dará outro carisma de pregação, a pessoa vai servir a igreja pregando a palavra de Deus. Porque o carisma é dado para a pessoa, mas em vista do bem comum. E da mesma forma como Deus concede carismas individuais, para cada obra na igreja, Ele concede também um carisma comunitário, um cativo, um carisma vocacional. Porque cada obra nasce na igreja para servir esta igreja numa necessidade específica e com estilo próprio, com a graça que Deus concede. Concede ao DJC um carisma de servir como DJC. Toda organização na igreja só tem utilidade, podemos dizer assim, só edifica a igreja enquanto serve o que Deus lhe deu. Quando a organização, a obra, a congregação esquece o seu carisma, vai se tornando algo insosso. É um sal que não dá gosto. É uma pessoa que recebeu o carisma de Deus, desprezou o carisma e por isso não serve mais na graça do carisma que recebeu de Deus. Aí se torna uma pessoa inútil. Da mesma forma, uma organização na igreja. Este carisma vocacional, este carisma comunitário, comum de todos aqueles que fazem parte daquela obra. Quando Deus chama a pessoa para uma obra dele na igreja, Ele concede a vocação àquela pessoa. E junto com a vocação, Ele concede à pessoa o carisma daquela obra, para a pessoa poder servir em comum com os irmãos na graça do mesmo carisma que Deus deu para o conjunto da obra. Então, quem é do DJC foi chamado por Deus para ser do DJC. E, consequentemente, recebeu de Deus o café para servir a igreja como DJC. Então, o carisma, ele dá um estilo próprio a quem é daquele movimento. Um estilo
próprio de viver e ao mesmo tempo de servir. E é isto que vai ser a grande contribuição para a igreja. Da mesma forma como temos muitos carismas individuais que são postos a serviço da comunidade, existem na igreja muitos carismas comunitários com a igreja. Daí a riqueza das congregações, dos movimentos, das diversas comunidades. O DJC não seria nada sem a graça de Deus e sem a Igreja Católica. O DJC serve à Igreja Católica com o carisma que Deus lhe deu. Então, para nós entendermos a especificidade do carisma do DJC, eu anotei aqui 3 aspectos. Ou seja, aqui está o miolo do nosso carisma. Antes de tudo, meus irmãos e minhas irmãs, o DJC é movimento do Espírito e da Palavra de Deus. Tudo no DJC tem que ter o Santo e a Palavra de Deus. Por isso que nós temos o Siloé, que é o nosso encontro de oração semanal para o mergulho na graça de Deus. É o reavivamento permanente. Por isso que o primeiro temário do reavivamento no Espírito Santo. Por isso que nos nossos eventos de evangelização sempre tem que ter um momento especial para a súplica do Espírito Santo. Porque o discípulo só começa a viver vida nova na graça do Espírito Santo. E essa nossa experiência do Espírito Santo está muito enraizada no que Deus revelou ao profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Deus dizia para o profeta: veja esses ossos secos. Tem jeito? Deus provocando Ezequiel, né? Porque Ezequiel dizendo que não tem mais jeito não. Esse aí está no vício, não tem mais jeito. Essa aí está perdida na prostituição, não tem mais jeito. Esse casamento está fadado ao fracasso. É assim que a criatura humana diz. Não tem mais jeito. Já é osso seco. Osso seco. Não tem mais jeito. Aí Deus diz o quê? Tem jeito. Clama o Espírito Santo para ele vir dos 4 cantos do céu. E os ossos secos vão ressuscitar. Deus fez a experiência do reavivamento no Espírito Santo, naquele vale de ossos secos. Então nós temos que ter esta confiança no Espírito Santo. Quem ressuscita a nós mesmos e as pessoas neste vale de ossos secos que é o mundo, é o Espírito Santo. Por isso que nós no discipulado temos que clamar o Espírito Santo, seja para nós, seja para os outros. É o movimento do Espírito. Porque para você ser discípulo, é fundamental uma vida nova, na graça do Espírito de Jesus, que é um espírito de ressurreição, que é um espírito de vida nova, de reavivamento. E depois o discípulo reavivado só cresce na palavra de Deus. Deus é que vai gerando o desenvolvimento do discípulo, para ele conhecer a verdade que liberta, para ele cada vez mais ir alcançando a estatura de Cristo na salvação e na santidade. Você nunca pode faltar Espírito Santo e Palavra de Deus. Só assim nós conseguimos reavivar e desenvolver integralmente a vida cristã batismal no segmento de Jesus. Então o DJC tem o quê? Um movimento do Espírito e da Palavra de Deus. O segundo aspecto, meus irmãos e minhas irmãs, que caracteriza o carisma do DJC,
é que ele é um movimento católico de evangelização. Quem resumiu este segundo aspecto do discipulado de Jesus Cristo foi a Socorrinha. Nós estávamos conversando e Deus deu a ela a inspiração. O DJC é um movimento católico de evangelização. Temos este carisma paulino, não é? De evangelizar. Aonde chegar, devemos evangelizar. E evangelizar de forma permanente e intencional. Ou seja, nós nunca podemos desistir de ninguém. Sempre devemos convidar, evangelizar e de forma intencional. É chegando mesmo. É rodear para pescar mesmo. Para evangelizar a pessoa, para ajudar a pessoa a ter um encontro pessoal com Jesus. E ser batizada no Espírito Santo. Ser reavivada no Espírito Santo. Então nunca pode faltar no DJC este carisma de ser um movimento católico de evangelização. Permanente e intencional. No Siloé, nos cenáculos, no círculo de convivência, nos eventos, na família, na escola, no trabalho, no lazer. Temos que estar sempre evangelizando. E evangelizar de forma intencional. A missão Graça e Paz, ela chega na localidade para evangelizar mesmo. De ter o jogo de cintura, não dá certo assim, vai ser daquele outro jeito. São Paulo, ele ficava vendo a oportunidade. E quando a oportunidade não aparecia, ele criava. Isso é ser movimento católico de evangelização. E o DJC tem o carisma de ser escola de Jesus. Existimos para evangelizar, para o querigma, para o anúncio fundamental do evangelho. Não é só evangelizar quem já é católico, é evangelizar quem é protestante, quem é de seitas diversas, quem vive na ideologia do evangelizar quem se diz ateu, agnóstico. Não é evangelizar só quem está na igreja. É evangelização no meio do século, no meio do mundo. A parresia da evangelização. A coragem de evangelizar. Agora, além de evangelizar, depois que nós temos o carisma de formar mesmo o discípulo. Por que eu digo formar mesmo? Porque é formar mesmo. Ou seja, depois que a pessoa é evangelizada, nós vamos incentivar a pessoa a fazer a opção fundamental, a explicar o sentido, a importância dela entrar no caminho de crescimento. Se a pessoa não quer fazer a opção fundamental ou só quer caminhar no Siloé, a gente respeita a decisão, a gente não vai abandonar, a gente continua evangelizando, inclusive tem os encontros abertos também, que a pessoa não abandona ninguém, ele continua evangelizando. Agora, à medida que a pessoa decide entrar no caminho de crescimento, aí a nossa atitude muda. Nós vamos ser uma escola para aquela pessoa. O discipulador vai ser um professor, vai ter um acompanhamento personalizado, vai mostrar a importância do temário, mostrar os direcionamentos do MEAD para a pessoa que foi reavivada e decidiu fazer o caminho de crescimento, crescer mesmo. Isso é próprio do DJC, porque a evangelização é muito importante. Mas São Paulo vai dizer que tem que ser em Cristo Jesus. Para poder ir conhecendo a palavra de Deus com mais profundidade. Para crescer nas 4 dimensões da vida cristã batismal. Para se tornar um discípulo missionário que vai ser capaz de formar outros discípulos missionários. Este é o nosso grande desafio. A pessoa só quer ficar no Siloé, ótimo. Já é um grande passo. Mas sempre vamos
incentivar, orientar para a pessoa dar mais passos para além do Siloé, cenáculo, para fazer a opção fundamental, para fazer o caminho de crescimento. Padre, a pessoa não quer, aí respeita. Mas quem quer, aí nós vamos formar mesmo. Com acompanhamento, com temário, na fraternidade, com cursos de formação cristã. Treinar a pessoa para ser um que seja capaz de pescar e formar outros discípulos missionários. Como São Paulo fez com Timóteo, com Tito e assim por diante. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é a identidade do DJC. Essa identidade vem lá do projeto de Deus, né? O DJC nasceu de um projeto de Deus que foi criando forma na história. Veio a inspiração inicial fundante, em João 15. Deus foi cada vez mais fazendo o seu chamado, nos dando a vocação que sejam discípulos e formem discípulos missionários no caminho da palavra de Deus. Junto com a vocação, ele foi dizendo, o objetivo de vocês é reavivar e desenvolver integralmente a vida cristã batismal no seguimento de Jesus. Porque o discípulo só cresce no seguimento de Jesus. Eles vão servir na minha igreja como movimento do Espírito e da palavra de Deus. Vão sempre ajudar o discípulo a ser cheio do Espírito Santo e a caminhar na palavra de Deus. Por isso que é importante no discipulado dar a Bíblia para o discípulo. A Bíblia mesmo. A Bíblia pregando esta palavra no Siloé, ensinando o discípulo a meditar a palavra de Deus com o temário, com o ofício divino. Nas celebrações, usar diretamente a Bíblia. É nosso carisma. Nós somos um movimento da palavra de Deus. Foi Deus que disse isso para nós. Então você é um movimento do Espírito e da palavra de Deus. Como movimento católico de evangelização. Para evangelizar mesmo. De forma permanente e intencional. Sem desistir de ninguém. E também para ser escola. O discipulado deve ser escola. Onde o discípulo que quer crescer, de crescer, porque vai ter acompanhamento, vai ter temário, vai ter curso, vai ter discipulador. É o carisma do DJC. É assim que Deus quer que ajudemos a sua igreja. Amém, meus irmãos? Além de tudo isso, tem a espiritualidade. Vou falar agora da espiritualidade. Nós falaremos numa outra oportunidade. Eu gravei um vídeo sobre tudo isso, mas eu não consegui mandar o vídeo pelo Zap, né? Aí agora eu estou gravando o áudio, tá bom? Tá certo? Quando der certo eu mando o vídeo. Eu envio o vídeo para vocês. Agora nós continuamos então partilhas. É muito importante a partilha de cada um. Porque todo DCA, todo nazireu tem que ter essa identidade, esse carisma muito presente na sua mente. Porque ser DJC é ter essa identidade. E essa identidade passa pela inspiração inicial fundante, pela vocação, pelo objetivo geral metodológico e se expressa no carisma. Nós nos expressamos como DJC no carisma, nesse estilo de ser DJC. Um jeito próprio de ser DJC na igreja e de servir na igreja. É que Deus nos deu. Não veio do acaso, veio da identidade que Deus foi gerando em nós. Amém, meus irmãos? Então, muito obrigado. Continuemos agora com as partilhas.